O Senado deve concluir hoje a votação do projeto que define regras para as emendas parlamentares. O texto do projeto foi aprovado na semana passada, mas alguns destaques continuam pendentes. O senador Rogério Marinho quer retirar a autorização de bloqueio das emendas parlamentares por parte do governo federal, alegando que isso pode servir como uma manobra política para beneficiar os parlamentares aliados do governo Lula. Abre debate. Wilson Pedroso, com certeza, ou os deputados têm assegurado o seu direito de emenda parlamentar, ou eles têm que ficar com o pires na mão para o governo autorizar ou não. E aí, para o deputado não ficar prejudicado na sua base, ele tende a votar de acordo com o governo, ou seja, ser chantageado pelo governo. Que regras que você acha que tem que ser fixadas, que regras têm que ser melhoradas? Eu acho que o que devia é diminuir o valor dessas emendas parlamentares. 50 bi é muita grana, hein? Muito dinheiro, e a principal regra que eu acho que eles discutem pouco e deveria ser a principal discussão é a transparência. Porque ficam numa discussão de mais emendas, mais liberdade para onde eles podem indicar, menos poder do governo para fazer indicação de onde eles têm que colocar emenda, e a gente não vê a transparência. Eu acho que a transparência tem que ser a principal pauta dos deputados e senadores na questão das emendas. Se você perguntar para qualquer pessoa que tem um pouco de noção dessa história das emendas, porque não é fácil nem para gente, nem para nós que estamos no meio político, é fácil de entender como funciona a emenda impositiva, a emenda não sei das quantas, a emenda emergencial, emenda fantasma, emenda... Para nós já é difícil, imagine para a população. Por quê? Porque falta transparência. Se tivesse transparência, acho que eles iriam brigar muito menos entre eles, entre o executivo e entre o judiciário. Por conta da transparência, existe muita discussão. Sérgio Zagarini, acho que o que é claro é o seguinte: quem vai fazer a emenda, eu quero saber quem é o deputado ou senador que encaminhou a emenda, para onde ele encaminhou, qual a finalidade e o montante total das emendas que ele já encaminhou nesse governo. Acho que isso é no mínimo, porque agora, emenda de comissão, você não sabe quem enviou. Emenda PIX, você não sabe para onde vai. Emenda de liderança. Emenda de liderança. E os deputados querem defender isso? Desculpa, não tem menor cabimento. Agora, também eu sou contra essa questão do governo ter a chave da emenda, porque isso aí vira chantagem e ele consegue manipular as votações. Emenda PIX, para mim, é uma baixaria, é uma imoralidade que existe na nossa república, infelizmente. Fala os valores, Capês. 60 bilhões de reais não são destinados por quem nós elegemos para executar o orçamento público. São destinados por quem a gente elege para nos representar, para fiscalizar este mesmo poder executivo. Ou seja, está tudo errado. Isso faz com que nós estejamos vivendo numa espécie de parlamentarismo, numa suposta falsa república democrática. Então, que deveria ser presidencialista, mas não é. Porque hoje o poder está inteiro na mão do Congresso por causa dessas emendas. E aí eu separei aqui, ó, emendas PIX, emendas de bancada, emendas por Estado, emendas por comissões. Quando tem a discussão da presidência da Câmara, da presidência do Senado, tudo se dá em razão ali, ó, de espaço dentro do Congresso para saber quem vai poder pegar uma parte dessa fatia do bolo. Quanto mais espaço, mais força você tem no Congresso, maior o pedaço da fatia do bolo. Só que, meus amigos, o bolo que nós estamos falando é o orçamento do governo federal. O bolo que nós estamos falando são os nossos impostos, é o nosso dinheiro, suado dinheiro, que está sendo ali dividido e utilizado para piorar o cenário da forma que eles bem entendem, sem a devida transparência. Então, esse projeto agora que está tramitando, que já está no Senado, ele tem que ser passado urgente para dar o mínimo de moralidade em algo que sequer deveria existir, já que existe, que tenha transparência, que tenha uma fiscalização adequada, com uma regulamentação, que o TCU consiga identificar exatamente para onde está sendo gasto, o que foi feito com aquele dinheiro, num prazo razoável e que, principalmente, não dependa da abertura do cofre pelo governo federal.
Então, se existe a emenda, que ela seja um instrumento que facilite a vida da população. Porque a política, no final das contas, é isso que importa. É facilitar a vida de quem está na ponta. Não criar instrumentos burocráticos apenas para discussão de quem está no poder, para existir barganha e a delimitação dos poderes que deveriam existir deixar de ser dessa forma, fazendo com que nós estejamos vivendo num parlamentarismo. Procuradora de Justiça do Ministério Público, doutora e professora Eliana Passarelli. Tem cabimento dinheiro público secreto? Emenda parlamentar que você não sabe para onde vai. Agora, a Controladoria Geral da União apontou desvios em emendas para ONGs beneficentes, que é uma vergonha isso. E outras obras que são realizadas pelas empreiteiras do próprio parlamentar. O Ministério Público tem que ver isso, não, doutora? Embora seja MP federal, porque é Congresso Nacional e não MP estadual, e Vossa Excelência do MP de São Paulo, gostaria de te ouvir. O senhor me interrompe. Fazer um complemento por favor, por favor. Não, e existe deputados e senadores que mandam emenda para os estados que eles não foram eleitos, de estados que eles nem têm domicílio eleitoral. Esse é um outro dado que o Wilson Pedroso pegou muito bem. Você quer rastrear alguma questão irregular numa emenda? Ele mandou, para outro estado, aí desculpa, aí já é outro estado, não é outro município. Aí é batom na camisa, para não falar outra coisa. Tá certo? Agora, se ele manda, por exemplo, para um local em que ele não teve voto nenhum, ou seja, mas sabe, doutor, por que o senhor se sensibilizou aqui? Tem que fazer uma investigação, tem que ter um começo de investigação, porque emenda parlamentar é um instrumento de atuação política do parlamentar. E está virando negócio, business, né? E business ilícito. Procuradora Eliana Passarelli. Bom, eu vou falar aquilo que eu repito todos os dias aqui. Emenda parlamentar é inconstitucional. Só que ninguém liga para isso. Não existe. É uma criação que absurdamente não está prevista na Constituição e está aí, emenda parlamentar. Mas eu entendo o seguinte, já que existe, e você falou em Ministério Público Federal, eu acho que há uma obrigação ministerial aí, como fiscal da lei e fiscal de tudo que há nesse país, olhar com mais acuidade toda essa situação.